Ai de mim, é preciso um gemido grego para começar provocações. Provocações. 11 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. E é exatamente por isso, pela incerteza e pela dúvida, que convidamos uma jornalista para vir aqui hoje. Lendo o prefácio de um livro dela, O Olho da Rua, nós deparamos com a seguinte joia, difícil de encontrar nos textos de nossos discípulos de Gutenberg. Sou alguém que tenta viver duvidando o tempo todo das certezas, das minhas certezas e das alheias. Por isso, estou sempre em carne viva. Bom, falou em carne viva, pronto, chamamos ela para falar com ela. Ela é Eliane Brum. Eliane Brum, repórter. Quando acho que sei um pouco sobre mim mesma, eu me desmascaro e escapo de mim. Certamente não foi o curso de jornalismo que te ensinou isso. Quem foi? Eu entrevistei gente no Brasil inteiro e fora do Brasil. E nisso eu aprendi com as pessoas, porque o povo brasileiro tem uma linguagem extremamente sofisticada, tem achados de linguagem maravilhosos. Muitas vezes eu me deparei com analfabetos que faziam literatura pela boca e eu pensava, nossa, esse cara está fazendo literatura pela boca. E ele estava. E essas pessoas me ensinaram que a vida não é... A vida escapa da gente, ela escapa pelo meio dos dedos. E então a gente tem que andar por esse mundo sabendo disso, né? Que aquela certeza que a gente alcança ali não é uma certeza, é só uma dúvida que está mais redondinha, mas ela já vai escapar e já vai virar outra coisa. E essa é a graça da vida e essa é a graça da reportagem. Porque se tu já sabe, não existe reportagem. Não? Eliane, a vida é uma causa perdida, Eliane. Concordo. A felicidade é uma ideia velha, Eliane. Tudo bem, agora, veja bem. Mas a graça não. Os teus gestos são demasiados, não é? Eu sou demasiada, eu sou exagerada. O exagero é sabedoria. William Blake. A figura do repórter hoje não está um pouco pasteurizada demais na grande mídia? Eu acho que hoje a gente tem uma coisa bem nova, Bujanra, que é a reportagem. Eu acho que ela sai fortalecida desse processo que a gente tem com a internet. Quando a internet multiplica o número de narradores e ela dá a possibilidade de que as pessoas possam contar a sua história. Porque durante todos esses anos, antes da internet, quem contava a história contemporânea, quem conta a história contemporânea é a imprensa. E a imprensa tradicional sempre contou a história de quem fazia sucesso, de quem tem dinheiro, de quem supera alguma grande coisa ou faz algo que ninguém fez. Esse homem e mulher comum que construíam o país não eram contados na história, porque era a imprensa que documenta a história cotidiana. E tu não ser contado na história tem um impacto profundo na vida das pessoas, no jeito delas olharem para si mesmas e no jeito que elas olham para o outro. A internet muda isso. Nas periferias, especialmente na periferia de São Paulo, eles estão criando um mercado novo para os seus próprios livros. Eu, por exemplo, lanço todos os meus livros na periferia, nos saraus da periferia. Lanço o meu último documentário, que foi Gretchen, Filme Estrada. Eu apresentei no cinema na Laje. E eu recebo um outro tipo de olhar, um outro tipo de retorno. E as pessoas estão fazendo cinemas nas escadarias, cinemas nos muros, saraus em toda parte, porque elas querem cultura. Vou mudar e vou começar a falar sobre você. Me diga, por favor, fazer gestos que nem você. O que é para você um bom repórter? Um bom repórter ele tem dois instrumentos, que é olhar e escuta. Ele só precisa disso. Se você foi em algum lugar ou falou com uma pessoa e você não enxergou, não é porque a pessoa não tem o que dizer, é que o teu olhar você não enxergou. E a escuta, né? Que é escutar o que aquela pessoa está te dizendo, o que ela não está te dizendo. Exatamente. Às vezes o que ela não está dizendo é tão importante ou mais do que o que ela está dizendo. Os silêncios é importante. Você acha que ela sabe disso?
Não sei se ela sabe, mas a gente tem que saber. A grande reportagem é feita para ti. Ela acontece quando tu é surpreendido. A grande reportagem ela nasce do espanto, né? A grande reportagem ela nasce quando tu se perde, quando dá tudo errado. Quando tu vai buscar uma coisa e encontra outra. Porque se tu vai buscar uma coisa, tu já sabe que essa coisa existe da vida dela. Como e por que decide escrever sobre parteiras no Amapá? Que beleza, quero saber. Porque eu queria contar essa história desse parto que não é o parto hospitalar, desse parto que ainda é um mistério feminino, desse parto que é uma coisa de mulher. Eu queria conhecer essas mulheres que vivem esse mistério mesmo. E fui para o Amapá, que naquela época, hoje não sei exatamente como é que são os números, mas em 2000, né, a maioria das crianças nasciam por essas pegadoras de meninos. E era muito interessante porque a maioria delas não gostava do que fazia, mas elas tinham sido escolhidas, era uma escolha que vinha de repente. E aí elas iam. Então, por exemplo, eu entrevistei uma índia, a Dorica, que tinha 95 anos, uma índia caripuna, e a Dorica dizia assim, isso que o português é a segunda língua dela, dizia, as parteiras andam nas horas mortas da noite para povoar o mundo. É uma coisa linda E isso. chamam pegadoras. Pegadoras de menino ou aparadoras de menino. Conta para mim essa história de você, repórter, acompanhando uma doente incurável até o fim. A maioria de nós vai morrer de velho, vai morrer de doença. E não de bala perdida, acidente ou assassinato. E essa morte que a maioria de nós vai ter é uma morte calada, é uma morte silenciada. Era esse confronto que eu queria ter. Então, eu acompanhei essa mulher que chamava Ilse de Oliveira Souza nos últimos 115 dias da vida dela. E uma das primeiras coisas que ela me disse, porque ela tinha acabado de se aposentar quando ela teve um câncer num lugar incurável. E ela disse assim, quando eu tive tempo, eu descobri que o meu tempo tinha acabado. E isso eu acho que é algo muito profundo. A partir dessa matéria, eu tomo várias decisões na minha vida que é para me reapropriar do meu tempo. Agora, quando você vai à periferia, você não tem a impressão que elite e classe média não sabem nada sobre 85% do Brasil? Não sabe sobre a periferia e não sabe sobre a Amazônia. A Amazônia é muito mais distante do que qualquer país da Europa, muito mais distante do que Miami. E isso é algo muito crucial, eu acho, hoje na vida do Brasil, porque as pessoas dizem a Amazônia é nossa, e tem esses discursos, e a Amazônia é o pulmão do mundo, e os Estados Unidos querem roubar a Amazônia, e tem gente espionando a Amazônia. Mas na hora de se apropriar da Amazônia, de repensar o seu modelo de desenvolvimento, de repensar o modelo de consumo, de entender o que está em jogo, aí a Amazônia já é só uma abstração. Agora, eu acho que para a maioria dos brasileiros, a periferia e a Amazônia brasileira são abstrações. Dizem que a Amazônia não tem mais nos mapas da Europa e dos Estados Unidos. Bom, o que você escreveu sobre Belo Monte que repercutiu na internet? Belo Monte me chega porque os conflitos agrários que acontecem, os conflitos por terra que acontecem na Amazônia, eles aparecem por causa dessa estratégia desastrosa de desenvolvimento da Amazônia, que vem desde a ditadura militar, né? Aquela coisa da ditadura militar de terra sem homens para homens sem terra. Só que a Amazônia tinha muitos homens. A Amazônia tinha muita gente, muitas etnias indígenas morando lá, ou deserto verde, quer dizer, aí começam aqueles grandes projetos de desenvolvimento, como Transamazônica, que a gente conhece o que aconteceu.
E cada vez que se anunciava que ia fazer Belo Monte, vinha uma grande migração de pessoas e se acirravam os conflitos. E hoje é espantoso, porque só nesse ano morreram várias pessoas que estão lá defendendo um outro jeito de desenvolvimento. Pois é, de uma certa forma você está falando, não de Belo Monte, está falando do Brasil inteiro, né? Quando veio esse anúncio de Belo Monte, eu vivo com muito pouco dinheiro hoje. Eu tirei o meu dinheiro da poupança e fui lá. Já fui com o meu dinheiro para ver, porque eu não falo daquilo que eu não vou ver. Eu fui lá conversar com as pessoas, eu fui enxergar o que está acontecendo. E é muito triste ver que em 2011, num governo democrático, né, a gente está tendo essa questão tratada com autoritarismo e um modelo de desenvolvimento que é muito parecido com o modelo do Brasil grande, da ditadura militar, né? Essa palavra desenvolvimento. E a gente, nessa altura da vida, a gente tinha que estar pensando em outras coisas. Bom, vou mudar um pouquinho para saber de você de outra forma. O teu avesso, o avesso da lenda. Texto de Eliane Brum sobre a coluna Prestes. Conta para nós como foi. Quando eu me propus a contar essa história, eu imaginava, Bujanra, que eu ia encontrar histórias assim, pitorescas, engraçadas, às vezes tristes, desse caminho. E eu refiz a marcha 70 anos depois e, de novo, a história da escuta. Eu comecei a ouvir histórias que eu não imaginava. E foi muito duro para mim, porque eu chegava nos povoados que naquela 70 anos depois continuavam tão pobres e tão perdidos, quase tão pobres e tão perdidos quanto na época da coluna Prestes, porque a coluna andava pelos lugares mais remotos como estratégia, né, para vencer as tropas governistas que eram mais pesadas. E pedia qual é o morador mais antigo da cidade. E aí a cidade me carregava, né? Tu deve conhecer, a gente chega na cidade, vai toda a cidade, todo o povoado junto para ouvir a história. E parecia que aquele cara estava me esperando porque ninguém tinha perguntado para ele. Porque eu entrevistei 100 pessoas que não eram nem governistas, nem rebeldes. Eles só estavam no caminho. E a maioria deles, quando a coluna chegou, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ouvir histórias que eram muito diferentes do que era contado. Histórias de estupros, de saques, de assassinatos, de tortura. Hoje me parece muito óbvio. Se tu chega com uma tropa que chegou a ter 1000 pessoas, num povoado muito pobre, que tem dificuldade de se manter, que tem 200 pessoas, bota 1000 soldados num povoado de 200 pessoas, precisando comer, precisando vestir, precisando do jegue ou do cavalo, do burro, que é um instrumento de trabalho e é o transporte das pessoas, e que estão há muito tempo andando e que é muito difícil para o comando ter controle. É muito fácil imaginar o que aconteceu. E eram essas histórias que as pessoas me contavam. Eu tinha medo que elas não lembrassem, e elas lembravam porque tinha sido a coisa mais marcante da vida delas. Então eu contei essa história quando eu voltei, que era a história do povo do caminho, a versão de quem nunca tinha sido ouvido. E quando a matéria foi publicada no começo de 94, caíram de pau em cima de mim, dizendo que enfim, que eu estava a serviço da direita, que os velhinhos que eu entrevistei eram gagás, que nada daquilo existia. Isso foi uma experiência duríssima para mim. Isso te surpreendeu? Me surpreendeu. Eu era muito jovem e eu não imaginava. Hoje não mais. Hoje não mais. Nada mais. Mas aí, no final dos anos 90, foram abertos os arquivos do Juarez Távora, que era um dos comandantes da coluna na Fundação Getúlio Vargas. E aí a correspondência do comando da coluna falava desses estupros, desses saques, de como a população fugia deles de medo. E aí, então, essa versão foi aceita. Como sempre no Brasil, vale a versão dos letrados e não das pessoas que... Agora, eu queria saber se você brigou muito com os editores. Muito, muito. Eu sou
bem briguenta no sentido de que... De achar que sabe mais que os outros. Não, eu sempre fico tentando... Ser repórter exige humildade, exige o não saber. O repórter vai para a rua partindo não de um saber, mas da sua ignorância sobre aquele lugar. Você costuma ir ao psicanalista? Claro. Conta para nós em que situação. Eu faço análise há muitos anos. É bom para você? É bom. Em que situações você admite mentir? Que pausa tchecoviana, meu Deus. Não sei, nunca pensei nisso. Eu tento não mentir. Tá bom. Você alguma vez foi assediada pelos seus entrevistados? Ou por qualquer pessoa? Você é muito assediada? Tu diz sexualmente? Principalmente. Eu ia falar outras coisas. Mas você colocou use e abuse. Não sou. Ou não percebe? Eu sou muito focada no que eu faço. Mas as pessoas que são entrevistadas podem ser focadas nisso e em outras coisas vendo você. Vai ver que elas não me acham interessante. Tá. Agora, o que é que você está lendo atualmente? Eu estou lendo... Como eu estou viajando muito, eu estou lendo livros que eu tenho no e-book. Então, eu acabei de ler o que eu levo no iPad para não carregar peso. Então, acabei de ler a biografia do Steve Jobs. E estou lendo agora os contos do Lovecraft, Tumba, porque agora eu tenho que pegar o que tem no... Agora, qual foi o grande autor que você descobriu e qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? Eu tenho fases. Então, Você pode ter fases, mas Shakespeare é Shakespeare sempre. Não, eu gosto de todas as minhas fases, mas quer dizer, se tu me perguntasse há 20 anos atrás, eu ia te dizer Balzac, porque eu estava lendo toda a comédia humana. Se tu me perguntasse quando eu estava lendo Proust, eu ia dizer Proust, porque é sempre que eu estou no momento mais apaixonada. Mas o Philip Roth... recuperou o tempo perdido, não? Não sei. O Philip Roth é o cara que eu mais espero para ler. E o autor que eu não descobri, eu não sei. Eu não sei. A universidade não perdeu o pé das coisas da cultura no Brasil? Eu acho que a universidade está distante da população. Em geral, claro que com exceções. Falar sobre cultura e educação não dá, né? Seriam horas e horas de te ouvir. Você assiste televisão? Eu assisto pouco TV. Eu assisto alguns programas. Você ser brasileira te faz sentir alguma emoção cívica? Eu adoro o Brasil e adoro a população brasileira, a diversidade que existe no Brasil. Mas eu adoro a Bolívia, eu adoro todos os lugares para onde eu vou. Você adora a felicidade ou a infelicidade do brasileiro? Eu acho que o brasileiro tem uma alegria triste. Todo o meu olhar sobre o mundo é mediado pela capacidade de cada pessoa de dar sentido ao que não tem nenhum. É o único milagre em que eu acredito. Quer dizer que você é religiosa? Eu acredito em milagre de gente. Acredito em milagre de gente. Como é que você gostaria de morrer? Bem velha e com total consciência da minha morte. Eu não quero perder... Com aquele negócio assim no hospital? Não. Eu fiz várias reportagens sobre a morte para falar dessa outra morte. Eu quero morrer sem nenhum tubo. Eu já escrevi meu testamento vital, sem tubo. Eu não vou morrer em UTI. Eu não quero que prolonguem a minha vida, mas eu quero que a medicina sirva para amenizar a minha dor e que eu esteja consciente, porque eu não quero perder... Não, está claro que você não quer morrer. Não, eu não quero perder a morte. Agora, digamos que haja reencarnação. Eu acho que a morte está sendo roubada da gente. Ah, que maravilha. Digamos que haja reencarnação. Onde e como você gostaria de voltar? Aqui. Eu queria... Como que é? Hã? Assim mesmo. Eu fico... Tem duas angústias que eu tenho, que eu vou contando o meu tempo de vida. Eu estou com 45 anos.
Não conhecer o mundo todo. É uma tristeza. A vida é causa perdida. Me diga uma coisa, Eliane, que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Não sei. Terminamos bem, então, desse aspecto. Então, eu gostaria de falar para você o seguinte... Tu podia perguntar do meu livro, do meu romance. Hein? Eu escrevi meu primeiro romance. Não me interessa isso. Isso aí você vai na Hebe, vai no jogo. Não, eu não vou na Hebe nem no jogo. Deixa eu te falar uma coisa. Você me atrapalha muito. Tu perguntou? Não, eu ia falar para você o seguinte. Digamos que em um determinado momento você queria falar uma porção de coisas e não deixaram você falar. Você queria falar e não deixavam. Você queria fazer tal reportagem e não deixavam. Aconteceu alguma coisa que você não conseguiu falar na sua vida. Este programa é o programa de maior liberdade da televisão brasileira, como devem ser todas as televisões públicas. Aliás, como devem ser todas as televisões. Usar a liberdade, essa palavra machucada. Então aqui... você pode falar o que você quiser, que não acontece nada. Pode ser que alguma espada esteja por aí e caia na minha cabeça, mas não caiu durante 11 anos. Então eu queria que você olhasse para esta câmara e então começasse a falar tudo o que você gostaria de falar para a gente terminar essa entrevista. Use e abuse, enforque-se na corda da liberdade. Dá para contar uma história? Dá. Conte. Eu sempre aprendi na minha vida... com as pessoas que eu entrevistei como repórter. E um dia eu conheci o Vanderlei, que é um cara que todo ano ele vai para uma feira agropecuária no Rio Grande do Sul com um cabo de vassoura, jurando que o cabo de vassoura é o seu cavalo de raça. E ele era conhecido como louquinho dessa exposição. E um dia eu emparelhei o meu cavalo com o dele e perguntei: Vanderlei, você é louco? E o Vanderlei olhou para mim como se eu fosse a louca. Ele disse: tu acha que eu não sei que o meu cavalo é um cabo de vassoura? Mas tu não acha que é muito melhor eu acreditar que o meu cabo de vassoura é um cavalo, já que eu jamais vou ter um cavalo? E aí eu aprendi com o Vanderlei o que é a vida. O que é a vida para mim, que foi o que o Vanderlei me ensinou. Eu acho que na vida todos nós temos um cabo de vassoura e queremos ter um cavalo de raça. A vida é essa travessia entre o cabo de vassoura, que é o que efetivamente a gente tem, e o cavalo de raça, que a gente busca e nunca alcança. Então levante e dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. O resto não é falso. O jornalismo trata dos mesmos dramas que a literatura, só que através do filtro da rotina. Se consegue ir além da visão da rotina, o jornalismo pode até ser visto como obra de arte, pois é também um trabalho de criação, da busca de um estilo, da descrição do patético, do trágico, do comum e do extraordinário que os acontecimentos trazem consigo. Se não consegue ir além da visão de rotina, transforma-se o jornalismo, ele próprio, em rotina. Take it.